Olá, que Deus te abençoe. Estamos aqui mais uma vez com o programa Palavra de Fé e é com muita alegria que nós vamos mais uma vez compartilhar com você da Palavra de Deus. Mas eu quero pedir que você não saia daí, continue acompanhando a programação. Nós vamos escutar nesse momento uma linda canção e logo nós estaremos de volta para meditar na Palavra de Deus. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo, deixa Deus. Tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus fez pra ti, irmão, é bem melhor. Crê nas promessas, crê em Cristo. Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo, deixa Deus. Que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus fez pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo, deixa Deus. Que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus fez pra ti, irmão, é bem melhor.
Bom, nós estamos de volta então, depois de escutar a canção aí com o pastor Oséias Costa. E eu quero aproveitar essa oportunidade, nós estamos chegando agora no final de mais um ano. E eu gostaria de falar hoje sobre um tema que ele faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, que é sobre escolhas, né? Na verdade não é um tema, é algo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, todos os dias. Quando nós saímos de casa, nós vamos nos arrumar, nós escolhemos uma roupa para sair de casa, né? Nós vamos num restaurante, por exemplo, aí vamos num buffet e ali nós escolhemos aquilo que nós vamos comer, né? E assim por diante. Nós passamos o nosso dia a dia, ele é feito de algumas escolhas. E eu quero hoje usar a palavra de Deus para falar, se o tempo nos permitir, de duas situações de escolhas, de duas pessoas diferentes, mas que mudaram o rumo das suas vidas. E nós vamos falar hoje sobre uma delas, que eu quero me deter na primeira parte ainda, é sobre o filho pródigo. E eu quero que você então abra a sua Bíblia, você que tem acompanhado o programa, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. E aí vamos ler o que diz o texto e depois nós vamos meditar juntos sobre a escolha que este homem fez e sobre as consequências das suas escolhas. Mas também nós vamos entender que quando nós voltamos às nossas escolhas para Deus, nos arrependemos de algumas escolhas erradas que fizemos, existe sim tempo para que tudo seja consertado. Porque o que eu tenho visto e conversado com pessoas e na experiência que nós temos de vida, a gente vê que muitas vezes hoje pessoas elas estão depressivas, elas estão frustradas, porque as suas escolhas, elas, no seu entendimento, não foram escolhas corretas. E talvez até não foram mesmo. Talvez até você que está me assistindo aqui, você hoje está sofrendo na sua vida uma consequência de algo que você escolheu. Não que você quis, mas você escolheu. Você não, talvez até não imaginou que poderia chegar o problema da maneira como ele está. Mas talvez o problema que você está enfrentando, ele é fruto de uma escolha. Muitos casais hoje, eles não são felizes. Ou não têm muitos problemas porque às vezes o esposo, o marido, ele fez uma escolha de não tratar bem a esposa. Ou o referencial que ele tinha era do pai. E aí ele não tem uma base diferente daquilo que ele entende. Então essa é a escolha dele, esse é o meio que ele entende que ele tem que tratar a sua esposa. Talvez como rompante, talvez nunca pediu perdão, talvez nunca lembrou do aniversário, né? Não pediu perdão. É uma escolha. Então, muitas vezes nós sabemos que precisamos fazer isso, mas às vezes o que tem dentro de nós, o orgulho, algum sentimento que nós temos, ele é tão forte que faz com que nós optemos por escolhas erradas. E aí o teu casamento, quem sabe, não é um casamento que você almejava, mas ele é fruto da tua escolha. Então, que nós possamos hoje meditar na palavra de Deus e nós vamos ver que algumas coisas, sim, elas são frutos daquilo que nós escolhemos. Mas nós vamos ver também que se nós escolhermos nos voltar para Deus, todas as coisas que até então elas parecem que têm dado errado, ou talvez você tenha se culpado, você tenha se chicoteado, né, dizendo assim, por que eu fiz isso, não tem mais jeito, o meu casamento não tem mais volta, os meus filhos eles estão perdidos, não tem mais volta, a minha empresa eu fiz negócio errado, eu escolhi uma sociedade errada, eu escolhi um meio errado para administrar, não tem mais jeito. Nós vamos ver que se nós nos arrependermos, que se nós analisarmos todos os pontos onde nós erramos e principalmente nós nos voltarmos para o Pai, nos voltarmos para Deus, existe sim uma maneira de nós recuperarmos, ou seja, ou de dar a volta por cima e de ser restaurado tudo aquilo que muitas vezes não foi nem Satanás, não foi nem Deus, mas foi fruto daquilo que eu escolhi, que é por isso que eu tenho colhido tal coisa, né, ou tais coisas na minha vida. Então eu quero convidar você que está aí me acompanhando agora, vamos meditar no texto aqui de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, e depois nós vamos analisar a vida deste homem, que ele fez algumas escolhas e colheu consequências. Mas no momento em que ele se voltou para o Pai, se voltou para Deus, as coisas, elas mudaram na sua vida.
Então vamos ler o que diz o texto. O certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, vestiu com ela, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Bom, aqui nós vemos uma situação, uma parábola, um ensinamento de Jesus, que ele está nos mostrando sobre o filho pródigo, né? Muitos de vocês que estão me assistindo nesse momento, você já ouviu, já escutou talvez, já leu muitos textos, muitas pregações, muitas ministrações, muitas coisas acerca deste rapaz, deste homem. Mas hoje, como eu estou dizendo, desde o início do programa, eu quero falar sobre escolhas. E nós vemos aqui que este jovem, que este moço, ele era filho de um homem muito rico, tinha muitas posses. E ele pediu parte daquilo que ele tinha, daquilo que lhe era direito, e o pai deu, o pai fez. Primeiro ponto que nós vemos aqui: muitas vezes nós pedimos algumas coisas para Deus e Deus nos dá. Nós queremos tanto que Deus nos dá. E ele pediu, e o pai aqui representa Deus, o filho aqui, os filhos representam nós como filhos de Deus. E ele pediu, e ele disse assim, porque ele estava com o coração dele mais voltado para as coisas desta terra do que para as coisas do Pai. No caso, mais voltado para as coisas deste mundo do que para as coisas de Deus. E Deus deu, e o Pai deu para ele aquilo que ele almejava. Ou seja, ele escolheu. Na verdade, ele estava ali como que se estivesse desejando a morte do Pai. Trazendo para a parte prática, o seu filho ele tem direito da herança, daquilo que é do pai, daquilo que lhe pertence, somente após a morte do pai. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, pai, por mim que o senhor morresse, porque assim eu já poderia pegar logo o que é meu e partir. Nós, transferindo isso e fazendo uma analogia, comparando com a nossa vida espiritual, a escolha que ele fez, na verdade, ela nada mais é do que muitas vezes nós temos, no sentido de que quando pensamos que podemos viver muito bem longe de Deus. Essa foi uma escolha dele. Aqui o pai, como eu disse, representa Deus. Os filhos representam nós, eu e você, que temos Deus como nosso pai, nosso Criador. E a escolha dele fez com que ele pensasse que longe do pai, que longe de Deus, ele pudesse viver bem, ele seria feliz. Por quê? Porque a sua segurança ela estava ali já demonstrada pela sua atitude, focado, firmado na riqueza. Eu quero que você me preste bastante atenção nesta noite. Nós precisamos, a cada dia, ao contrário deste jovem, escolher estar mais próximos de Deus.
escolher estar mais próximo do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você. Talvez, eu não estou dizendo que é o caso de você que está me assistindo, mas talvez é. Talvez hoje você está enfrentando algumas dificuldades porque você escolheu estar longe de Deus. Talvez através deste programa mesmo que você está assistindo, talvez algum familiar seu, alguma pessoa sua, próxima da sua casa, já tem tentado falar das coisas de Deus, a respeito de Deus para você, mas você tem a cada dia escolhido estar longe de Deus. E isso tem trazido sérias consequências para a sua vida. Então esse é um ponto que nós vamos falar nesta noite. Mas eu vou deixar o restante da mensagem para o último bloco. E eu quero falar mais algumas coisas que levaram este homem a tomar essa atitude. E também eu quero falar sobre aquilo que aconteceu com ele, que nós lemos já no Evangelho de Lucas. Mas não saia daí. Não saia daí porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus ele quer falar ao teu coração. E vai mexer com o teu coração para que a partir desse momento você possa fazer escolhas direcionadas por Deus. Não saia daí, vamos escutar esta canção. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus te mostra uma solução. Até nas cinzas se ele clama, Deus atende, lhe protege e lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te verá de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, e já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te verá de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel.
A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. 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 Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Bom, nós estamos de volta então para este terceiro e último bloco deste programa, do programa Palavra de Fé. E eu falava no bloco anterior, nós estamos falando aqui hoje sobre o filho pródigo. E eu estava dizendo antes, você talvez que trocou de canal agora, e você parou para escutar, que nós estamos falando sobre escolhas. E algumas escolhas que nós fizemos, elas definem o nosso futuro, elas definem como nós estamos vivendo o nosso dia a dia. E talvez as tuas escolhas, as minhas escolhas, as escolhas que nós temos feito, elas não têm sido tão boas assim. Talvez o que você está sofrendo hoje, eu estava falando no bloco anterior, tem sido fruto de escolhas erradas que você fez. E nós estamos meditando então no texto aqui do filho pródigo, e eu falei antes sobre uma das coisas que fez com que ele escolhesse viver longe do pai. E aqui Deus, o pai representa Deus e os filhos representam, né, nós estamos representados nos filhos. Uma das coisas foi com que ele pensou que longe de Deus ele viveria muito bem. Ele não precisaria, porque afinal de contas, ele confia muito no seu trabalho, no seu dinheiro, no seu intelecto, e isso fez com que ele optasse, tivesse a escolha de não querer estar próximo do pai. Muitos de nós, muitas pessoas no dia de hoje estão sofrendo porque elas escolheram muito mais as coisas deste mundo, as coisas do mundo, aqui quando nós falamos, é o que nos rodeia. Talvez você substituiu Deus pelo seu trabalho, pela sua família, mas aí a sua família não vai bem. Por quê? Porque Deus tem que ser o centro da sua família. A escolha que nós precisamos fazer é essa, é deixar Deus estabelecer o seu trono dentro do nosso lar. Talvez a tua empresa não vai bem porque você escolheu trabalhar 24 horas por dia e não tem tirado tempo para Deus. E a escolha está errada. Você precisa escolher convidar Deus para ser Senhor também dentro da sua empresa. Talvez os seus filhos estão distantes, talvez até mesmo uma enfermidade ela tenha acompanhado a sua vida e Deus é o único que pode curar e restaurar a tua enfermidade. Mas você escolheu assim. Você escolheu correr, você escolheu se agitar, você escolheu confiar no seu intelecto, no teu braço. Se nós não cuidarmos, todos nós, eu mesmo que estou aqui falando, participando, compartilhando desta palavra, se não cuidar, o ativismo ele quer tomar conta de nós. E nós vamos deixando Deus de lado. E ele achou que longe de Deus ele ia ficar bem. Esse foi um ponto do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, você que está me acompanhando. Uma outra coisa que esse rapaz fez, uma atitude bem de menino, na verdade, né? Muito particular, muito peculiar dos jovens. Você jovem que me assiste, não fique bravo comigo, mas é muito peculiar. Eu ainda sou jovem, mas já fui mais jovem. Mas muitas vezes, muitos de nós, né, tomamos atitude sem pensar no dia de amanhã. É peculiar dos jovens, mas eu vejo pessoas maduras também tomando atitude assim. E isso é uma coisa que nós precisamos pensar. É uma escolha que pode definir o futuro da nossa vida. Por exemplo, muitas pessoas não pensam no dia de amanhã e hoje são prepotentes e arrogantes com muitas pessoas. É uma escolha. Por quê? Porque hoje elas estão num nível social muito bom, profissional muito bom. Mas uma coisa que eu acho interessante, né? É muito prático esse pensamento, e isso é algo meu, pessoal meu,
que o mundo ele é redondo, né? Esse pensamento não é meu, todo mundo sabe que o mundo é redondo, mas o que eu vou falar agora é um pensamento meu. Pelo fato do mundo ser redondo, muitos buracos que nós abrimos aqui, o mundo vai girando e depois nós mesmos vamos cair nele. É uma escolha que eu fiz. Talvez você está entendendo. A mesma coisa que no que diz respeito à lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. É o que diz a palavra do Senhor. Lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala isso. Então, não pensar no dia de amanhã não só diz respeito a dinheiro, a fazer uma poupança, a fazer uma economia. Mas pensar no dia de amanhã, no meu entendimento aqui também, é pensar nas pessoas que estão à minha volta e pensar que, assim como hoje eu não preciso talvez de Deus no meu entendimento, amanhã eu possa precisar. Ele pensou que longe do Pai ele ia viver bem sempre, porque ele de certo olhou para o tamanho dos valores, o tamanho do patrimônio que o seu pai tinha, e ele pensou assim, não, isso nunca vai acabar, isso nunca vai acabar. E nós vamos ver depois que acabou. E ele precisou voltar para o Pai. O que eu quero dizer nesse momento é que nós precisamos pensar no dia de amanhã, até mesmo nas pessoas que nos cercam. Não seja, talvez, arrogante, egoísta, ou pensando só na sua vida, esquecendo das pessoas que estão à sua volta. Porque amanhã você pode precisar delas. Talvez hoje Deus está te dando uma oportunidade de você escolher, abençoar pessoas. E você pensa assim, eu estou sendo bom porque eu estou abençoando. E na verdade Deus está dando uma oportunidade de você escolher abençoar hoje. Porque talvez amanhã você pode enfrentar uma situação, não digo difícil, mas precisar de alguém. E esse alguém pode ser as pessoas, os amigos, os familiares. E hoje você estendeu a mão, mas amanhã eles vão estender a mão para você. Isso é pensar no dia de amanhã. Isso é pensar. Se programar nesse sentido, não fazer num sentido de troca, mas fazer no sentido de amor. Então você que está me acompanhando hoje, pense, né, que uma das coisas que fez com que esse homem achasse que ele iria viver muito bem, ele não pensou no amanhã. Outra coisa que aconteceu com ele, quando terminou o dinheiro dele, ele teve um sentimento que muitos de nós temos, é o orgulho. E eu quero dizer para você que a Bíblia não relata qual o maior pecado ou o menor pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Ela não fala em pecadinho nem pecadão, mas eu acredito que a base de todos eles é o orgulho. E esse homem, quando ele perdeu tudo, ele foi pedir emprego, ele foi apacentar porcos, sendo que para o judeu isso nem tocar no animal, não comem, não tocam, nem se aproximam, né, dos porcos, porque para eles isso é imundo, isso é algo que é errado na cultura deles. Mas ele teve que cuidar de porcos, ao ponto de desejar comer o que os porcos comiam. Ele foi orgulhoso, ele podia pensar, meu Deus, meu pai é vivo, meu pai me ama, eu vou me arrepender e vou me voltar para o Pai. Ele escolheu ouvir a voz do orgulho dele, aquilo que estava dentro dele, e ele foi apacentar porcos. E aí acabou perdendo o que? O senso de dignidade. Então, o que levou esse homem a escolher isso? Uma delas foi o quê? A falsa liberdade. Nós temos uma liberdade de escolher. Queridos, olha, Deus nos deu livre-arbítrio. Nós escolhemos muita coisa. E isso muitas vezes faz com que nós escolhemos coisas erradas. Por isso que nós estamos chegando no final de ano e essa palavra, eu acredito que ela é para que uma palavra de reflexão para a minha vida, para a tua vida, você que está me assistindo, para que nós possamos fazer uma análise de como foi o nosso ano, esse ano que está terminando, e procurar fazer escolhas diferentes para esse ano que vai se iniciar. Uma outra situação que eu falei antes, que fez com que ele optasse por isso, foi o quê? A falsa segurança das riquezas. Ele escolheu porque ele de certo pensou, meu pai tem um patrimônio imenso. Se ele der a metade para mim, a metade para o meu irmão, a metade que der para mim chega. Talvez você que está me assistindo, você tenha escolhido dar mais valor para isso, tenha esquecido do lado humano, do lado afetivo, carinhoso da sua esposa, esposo, filhos, né? E assim por diante, as pessoas que têm te cercado. E uma outra situação que fez com que ele também, nós vimos ali, foi a ilusão, né, dos amigos, da vida do dia a dia. A Bíblia relata que há amigo que é mais próximo que um irmão. E nós precisamos ter amigos
amigos verdadeiros. Mas amigos verdadeiros são aqueles que não dão tapinha nas costas, mas aqueles que vão nos orientar quando eles entenderem que nós estamos tomando uma decisão errada. Este rapaz escolheu isso, ele estava cheio de amigos. Ele estava cheio de parceria, né? Foi uma escolha que ele fez. Talvez seus amigos até o incentivaram. Não, vamos lá. Escolha. Não, vamos fazer festa, vamos aproveitar. Afinal de contas, ele achava que isso nunca ia terminar. Foi uma escolha. O que aconteceu com ele? Quando ele terminou o dinheiro, a Bíblia diz que ele ficou só. Ele não tinha nada. Ele não tinha ninguém. Então, que você, ao fazer escolha, até mesmo de amigos, pessoas que estão à sua volta, não escolha somente aqueles amigos que falam aquilo que você gosta de ouvir ou que concordam com tudo que você diz. O amigo verdadeiro, ele se preocupa com o teu amanhã, com a tua vida, com o teu futuro também. E ele vai te ajudar e ele vai dizer, olha, essa escolha que você tem feito, ela não é muito boa. Eu acho que essa escolha aqui, ela não é legal. Então são coisas que levaram este homem a tomar algumas decisões que talvez você que está me assistindo nesse momento está se encaixando nesse perfil. Talvez você pensou que o seu dinheiro nunca ia acabar e você nunca se preocupou com Deus. Talvez você pensou assim que, eu sou livre, né? Então se eu for para a igreja eu perco a minha liberdade. Muito ao contrário, né? Nós somos livres no sentido de que de ver as coisas erradas e dizer assim, não, eu não quero fazer. Esta é a verdadeira liberdade, né? Agora muitas vezes a pessoa diz que é livre, mas ela olha algo que não é dela e ela não consegue deixar de pegar aquilo. Muitas vezes a pessoa diz que é livre, mas ela tem um vício e ela não consegue se libertar dele. Então, na verdade, ela não é livre. Agora, livre é aquele que olha e diz, não, eu não quero fazer e não vou fazer. Por quê? Porque Jesus me fez livre. Então, essa falsa liberdade fez com que você entendesse que você não precisava de Deus. Não preciso do Pai, não preciso de Deus, eu estou legal assim. Mas o importante, e eu quero falar sobre isso antes de nós encerrarmos, é o quê? Não importa as escolhas que você teve e você fez até esse momento agora que você está assistindo esse programa, não importa. Quando você realmente cair em si, que foi o caso desse homem, lá no versículo 17, se não me engano, e ele pensou assim, olha, meu pai tem empregados, e os empregados do meu pai eles estão vivendo melhor do que eu estou aqui apacentando porcos. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou me arrepender, e eu vou dizer para o meu pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Faze-me como um dos teus empregados, mas me perdoa os meus erros, perdoa as minhas escolhas, as coisas que eu fiz de errado. Aqui, quando ele se arrependeu de verdade, ele voltou para o pai. O pai já estava esperando de braços abertos. E a sua vida, a sua dignidade, a sua alegria, ela foi restaurada novamente. Então você que está acompanhando este programa, talvez hoje você está sofrendo consequências na sua vida de escolhas erradas que você fez. Volte-se para Deus, que Ele é o único que pode restaurar a sua vida e fazer você recuperar a sua dignidade. Queridos, Deus abençoe vocês. Não deixe de assistir o programa Palavra de Fé. Deus abençoe e até o próximo programa. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Tanto assim, se contra o céu peguei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim.
Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu